Bom dia, bom dia, bom dia. Sou o pastor Francisco Castro, em Itaituba, e quero louvar a Deus pela vida dos inscritos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, compartilhe e deixe o seu like. O canal é Pela Fé. E vamos mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus. Vamos compartilhar um trecho, uma passagem da palavra de Deus. Se encontra no capítulo de número 20 do livro de Gênesis. No capítulo de número 19, nós vimos ali a história da destruição de Sodoma e de Gomorra. Logo em seguida, Abraão sai e vai para a terra de Abimeleque. Ao chegar na terra de Abimeleque, diz a palavra de Deus que Abraão chama Sara, sua esposa, e dá algumas ordenanças a ela, entre acordo. Quais são elas? Se alguém perguntar se tu é minha esposa, tu diz que não, que tu é minha irmã, tu não é minha esposa. E assim eles combinam e entram na terra, são recebidos. Ele não conhece o pessoal da terra, não tem nenhum relacionamento com eles e por isso julga eles. De repente, Abimeleque vê a Sara, uma mulher muito bonita. Abimeleque provavelmente não tinha esposa, ou se tinha, era um costume da época pegar mais esposas. Abimeleque não vê por que não fazer uma aliança com Abraão, pegando a sua irmã, no caso, para que fosse seu cunhado. Gostou de Abraão, mandou que alguém buscasse a Sara lá, que era para que pudesse ser esposa dele de agora em diante. Chega à noite, Abimeleque não pode dormir, adoece seu povo, e Deus vem a Abimeleque em sonho à noite e diz para ele não tocar na Sara porque era uma mulher casada. Abimeleque fica extremamente triste, chama Abraão no dia seguinte, pergunta a ele qual o motivo que ele tinha feito isso com ele, quase que induzindo ele a cometer um erro talvez quase que irreversível. De repente, Abraão justifica na forma dele, ele tenta justificar dizendo que era medo, porque diz ele no seu coração que na certa não havia temor de Deus naquele lugar e os homens matariam ele para ficar com a sua esposa. Irmãos, o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que muitas vezes omitir a verdade é quase que pior do que mentir. Abraão, além de mentir, ele omitiu a verdade. Ele disse que a Sara... Depois ele tenta consertar as coisas, quando ele diz, não, mas eu não menti não, porque ela é minha meia-irmã, ela é irmã, filha do meu pai, porém não é filha da minha mãe. E aí ele omitiu a verdade, ele quer dizer nesse sentido que ele não mentiu, ele apenas omitiu a verdade. Mas a Bíblia diz aqui neste capítulo que Deus havia cerrado o ventre de todas as mulheres na terra de Abimeleque, desde a serva até as esposas, todos estavam de ventre cerrado. Deus haveria de fazer uma matança. Abimeleque estava doente, diz a Bíblia que Deus sarou Abimeleque enquanto Abraão orava por ele, por causa de um simples erro, de uma simples escolha de Abraão. E outra coisa que eu acho interessante é o julgamento. Você não conhece, a pessoa não conhece o outro, e já julga que aquela pessoa não tem Deus. Você não tem intimidade, não sabe quem é, e já julga que aquela pessoa é uma pessoa má. Foi isso que Abraão fez, um grande homem. Abraão era o pai da fé, diz a Bíblia, mas ele fez esse julgamento errado. Daí quase as consequências seriam terríveis, se Deus não também tivesse um relacionamento com Abimeleque. Abimeleque tinha um relacionamento com Deus e Deus se agradava a ponto de Deus dizer para ele, quando ele alegou a Deus, eu ia fazer isso na minha inocência, porque ele disse que ela era irmã dele, não mulher. Deus disse, eu sei que tu estava na sinceridade do teu coração. Está aí, está escrito no capítulo de número 20. Eu sei que tu está fazendo isso na sinceridade do teu coração e por isso mesmo eu não vou te fazer mal nenhum. Vai lá e devolve a mulher ao seu marido. 3 coisas são aprendidas nessa lição. A primeira, nunca omita a verdade. Nunca devemos omitir a verdade, porque podemos prejudicar, trazer consequências terríveis sobre o outro. Segundo, evitemos a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e ela vai trazer a destruição. A Bíblia diz que a mentira tem perna curta. A Bíblia não, perdão. Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, né? Primeira lição, nunca minta. Segunda lição, nunca omita a verdade. Chegue com a verdade. Diga o que realmente se passou. Terceira lição, não julgue os outros. Não devemos julgar, nós não sabemos quem é a pessoa por dentro, só Deus conhece o coração.
Nós não conhecemos. Às vezes chegamos, olhamos e já julgamos que aquela pessoa não é nada. Há quantas pessoas que têm um desejo grande por Deus, que têm um relacionamento com Deus, que não estão dentro do nosso convívio, que não estão dentro do nosso grupo de relacionamentos, né? Então que possamos estar respeitando a cada um, procurando valorizar mais a cada um. E o terceiro, também temos que vigiar com relação a quem colocamos dentro do nosso relacionamento. Se Abimeleque tivesse vigiado mais um pouquinho, ele teria visto Abraão antes se agarrando com Sara. Ele teria visto que o relacionamento era diferente, não era relacionamento de irmãos. Porém, a pressa é inimiga da perfeição e ele quase paga um preço muito alto. Então, cuidado, tenhamos cuidado com as atitudes a serem tomadas. Vigiemos com as atitudes a serem tomadas, porque tanto um quanto o outro cometeu erros. Abimeleque cometeu erro porque não vigiou. Abraão cometeu erro porque não mediu as consequências. A paz do Senhor a todos, tenham todos um ótimo dia.